Olá, meu irmão, minha irmã. A paz de Deus esteja em vosso coração. Meu irmão, minha irmã, hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito do ministério de cooperador. O cooperador na CCB, ele tem o mesmo status do padre. O padre local e também do pastor das igrejas evangélicas. É a mesma coisa. Padre, cooperador, pastor, é a mesma função ou o mesmo ministério, né? Ocorre, meu irmão, minha irmã, que os cooperadores da CCB, eles recebem uma determinação e uma doutrinação que induz ao erro, né? Quando você é cooperador na CCB, você é obrigado a participar de reuniões de ministério, mas, na verdade, nessas reuniões você vai para como se fosse um simpósio, um treinamento, para que você adquira sempre aquela unidade, né? aquele perfil da congregação e que não se desvirtue dele, né? Então, as reuniões servem para dizer o que você pode, o que você não pode e o que você deve fazer. Mas, assim, os padres têm, assim, eles estão sob autoridades superiores, né? Eu acho que acima do padre tem o bispo e por aí vai, né? Mas nas outras denominações tem o pastor, mas tem o pastor presidente e de região. E na congregação, os cooperadores estão debaixo da autoridade do ancião da localidade, e esse ancião debaixo de um outro ancião, e acaba chegando lá na autoridade papal do Brás. Que, na verdade, o Brás é como o Vaticano, né? Os papas, eles ficam lá no Brás. Só que em número um pouco maior, né? O Papa é um, lá tem uns 11, 12 papas lá. Mas, meu irmão, minha irmã, o nosso propósito é falar sobre esse ministério de cooperador. O cooperador, ou pastor, ou padre, ele tem que cuidar da comunidade local, de fiéis. Ele tem que dar manutenção à vida espiritual, né, desses fiéis. Então, se nós formos ver, o ministério do cooperador é uma coisa bonita. Se for um homem sincero, um homem voltado às questões espirituais, um homem que foi escolhido, antes de ser escolhido pelos anciãos da igreja, que ele tenha sido escolhido pelo Espírito Santo. Quando combina essas duas questões, né? Porque tem os que são escolhidos pelo ministério sem que tenham sido escolhidos pelo Espírito Santo. E tem muitos que o Espírito Santo escolheu, mas o ministério não. Mas quando acontece de o que foi escolhido pelo Espírito Santo também ser escolhido pelo ministério, há uma situação assim muito favorável para o desenvolver desse ministério. Então, meu irmão, minha irmã, um cooperador não representa todos. Todos não são iguais. Nós temos aqueles que o Espírito Santo escolheu. Homens sinceros, homens com fé,
defendem a sua fé, mas, por pertencer à congregação cristã no Brasil, muitas vezes eles acabam ficando por demais comprometidos com o sistema imperativo lá da CCB-Brás. Infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, o homem, na sua vaidade, na sua sede de poder, querendo controlar toda uma comunidade cristã, eu creio que já houve um tempo que era por excesso de zelo. Mas nós chegamos num tempo agora que já não é o excesso de zelo, é o excesso de vaidade, de soberba. É o desejo vaidoso de querer controlar a todos e a tudo. Mas eu creio que por excesso de zelo lá atrás, os anciãos se reuniam e com receio de que os cooperadores tomassem rumos, e olha que isso acontecia, né? Porque às vezes eles escolhiam cooperadores sem a guia do Espírito Santo. E esses homens, eles, no jargão popular, eles pisavam na jaca e às vezes até começavam a incluir no meio da pregação algumas doutrinas estranhas. Isso acontecia. E aquele homem sofria alguma influência de outras vertentes aí e cria, e portanto começava a doutrinar aquela comunidade da forma como ele estava crendo. Então, meu irmão, minha irmã, o ministério, ele sempre tentava criar um arruamento, um limite, né? Um controle. Mas eu creio que, na verdade, meu irmão, minha irmã, o homem tenta controlar demais quando ele não crê no Espírito Santo, quando ele deixa de crer que o Espírito Santo por si só é suficiente para cuidar daquelas almas daquela comunidade. E que se um cooperador começar a se desvirtuar do caminho, e quando eu falo caminho, eu falo do caminho do Evangelho. Então, o Espírito Santo fará aquela comunidade sentir. Haverá entre eles mesmo um consenso. Ou eles vão sentir comunhão ou não vão, porque o Espírito Santo não está só no cooperador. Ele está ali apenas como um instrumento daquela irmandade, um instrumento do Espírito Santo, para poder conduzir os primeiros passos daqueles que estão chegando. E também para ter a responsabilidade de abrir aquele local para receber aquelas pessoas. Mas uma vez todos estando juntos, que o Espírito Santo seja soberano. Mas não é assim que a coisa funcionou e está funcionando. O homem não crê mais no Espírito Santo. Hoje eu olho para a congregação cristã no Brasil e eu não vejo homens crendo no poder do Espírito Santo. Eu vejo homens com ganância de poder, de querer controlar tudo. O homem é tão carnal hoje na congregação cristã que eles estão fazendo uso de advogados. Eles têm corpo jurídico. Eles saíram completamente da guia do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, há muito tempos atrás, os homens que eram movidos pelo Espírito Santo, eles pregavam sem medo
de estar errado, e era para que cada um entregasse na mão do Senhor e não colocasse ninguém na autoridade sobre o juízo da terra, do homem, que não movesse nenhuma ação jurídica contra ninguém, mas que entregasse na mão de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu não tenho a menor dúvida que esse é o caminho correto para o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. É não colocar ninguém em juízo, não entrar com ação contra ninguém, mas entregar nas mãos de Deus e crer que o Espírito Santo é aquele que nos guia a fazer o que é certo e o que é correto. Meu irmão, minha irmã, quando nós somos escolhidos pelo Espírito Santo, e vou dizer para os irmãos sem sombra de dúvida, eu fui escolhido pelo Espírito Santo. Eu fui escolhido para ser cooperador antes mesmo de ser escolhido pelo ministério. Por profecias, por revelações de homens que tinham intimidade com o Espírito Santo, já profetizaram. E tanto movimento espiritual me confirmou, mesmo eu não querendo o ministério, porque eu percebia o rumo que os homens dentro da congregação estavam tomando, os homens de ministério. Então, meu irmão, minha irmã, o cooperador, que é movido pelo Espírito Santo, ele tem uma função diferenciada. O cooperador que é movido pelo Espírito Santo, ele tem amor pelas ovelhas, porque sabe que não são deles, mas é do Senhor. Ele tem zelo pela obra, não a obra CCB, mas a obra do Evangelho. E sabe que nós pertencíamos a uma irmandade, mas sabe também que as outras irmandades, sejam da presbiteriana, da Assembleia, da Batista, eram apriscos do Senhor. Mas isso somente os espirituais sabiam e sabem. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus, o único e verdadeiro pastor, ele uma vez ele foi questionado acerca de outras pessoas que estavam usando o nome dele, né? Isso está no livro de Marcos, capítulo 9, no versículo 38, eu até separei aqui para ler. Foi João que falou assim: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. O João ainda era um homem carnal, estava aprendendo ainda. Era um homem carnal, e quando ele viu outros homens usando o nome de Jesus, expulsando o demônio, eles tentaram impedir. Peraí, vocês não são do nosso. Aí entrou aquele negócio de corporativo, né? Querendo já criar uma seita. Aí o Senhor Jesus falou com João: não o impeçam. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade: quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá sua recompensa. Então, meu irmão, minha irmã, antes de sermos cooperadores da congregação, da CCB, antes de sermos pastores das demais denominações, antes de sermos padres da Igreja Católica, não importa. Se alguém me perguntar, existe padre espiritual?
Eu digo, meu irmão, minha irmã, sem sombra de dúvida, existe padre espiritual. Homens que têm o coração voltado para Cristo, que têm lá o seu condicionamento recebido dentro da liturgia católica, mas o seu coração é fiel a Deus. E tem os pastores também que são fiéis. Mas, às vezes, tem que trabalhar debaixo de uma liturgia, de um regime, né? Da denominação a qual pertence. E muitos, por amor ao ministério, não no sentido negativo, mas por amor às ovelhas, ele, às vezes, se submete a algumas regras para poder estar com as ovelhas do Senhor, para poder cuidar. Mas isso é o amor honesto, o amor verdadeiro. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus já dizia, e deixava bem claro nessa parte, que todo aquele que estiver trabalhando em nome de Jesus faz parte do mesmo ministério. Mas o papado, o grande ministério, né, da congregação cristã no Brasil, eles criaram um sentimento de seita. Eles criaram essa dissensão, marginalizaram as outras denominações de tal forma que somente a CCB era perfeita. Irmãos, isso é um excesso de soberba. Isso é uma vaidade. E nós sabemos que Deus resiste ao soberbo. Esses homens do alto ministério perderam a luz. Perderam completamente a guia do Espírito Santo, estão agindo segundo o seu entendimento carnal, estão agindo usando a sua força e se fazendo malditos, porque está na Escritura também, meu irmão, minha irmã, e está bem claro assim. Maldito é o homem que confia no homem, fazendo da força do homem a sua segurança. Então, quando um ministério ele se junta num círculo de poder e se municia com um corpo jurídico, fazendo da lei do homem a sua força, ele se torna maldito. Não sou eu, meu irmão, minha irmã, que está dizendo ou disse que eles são malditos, é a própria Escritura Sagrada, aquela que muitos dizem defender, mas nem ao menos se dá o trabalho de ler, porque não tem compromisso com a mensagem do Evangelho e da verdade. Está escrito lá tudo o que eu estou dizendo, meu irmão, minha irmã. O Senhor Jesus que falou que todos somos do mesmo ministério, seja pastor, cooperador, padre. Mas, meu irmão, minha irmã, o papel do pastor, do cooperador, do padre é o mesmo. É cuidar das ovelhas. Quantos irmãos e irmãs necessitariam de estar num lugar, às vezes, falando com um homem espiritual, um cooperador, um pastor ou um padre espiritual. E às vezes eles caem na mão de homens carnais que o Espírito Santo não escolheu. Tem cooperadores que foi Satanás quem escolheu. E o alto ministério assinou embaixo, colocou lá como cooperador. Muitos anciãos quem escolheu foi o espírito maligno. E o alto ministério assinou embaixo. Quantos pastores foram escolhidos por Satanás? Quantos padres? Quantos homens dessa classe
são criminosos, materialmente falando e espiritualmente falando. Mas, meu irmão, minha irmã, eu não posso generalizar, porque eu sei que tem muitos cooperadores, alguns que se tornaram anciãos, poucos. Porque geralmente o cooperador que é espiritual, ele geralmente não é levantado para ser ancião. Há muito divergência dele com o alto ministério. Porque quando o Senhor manda a gente pregar, nós pregamos. Quando o Espírito Santo vem para nos mandar pregar, nós pregamos. Então, meu irmão, minha irmã, eu digo para vocês, dentro da congregação, o Espírito Santo tem falado na boca dos cooperadores. Eu digo para vocês, sem sombra de dúvida, muitos cooperadores dentro da congregação pregam sim segundo a guia do Espírito Santo. Vez ou outra eles estão pregando doutrinação que aprenderam dentro da congregação. Isso daí é uma questão assim automática. Porque se você pertence a uma denominada cultura, você acaba agindo como ela age. E aí, vez ou outra, muitos cooperadores e anciãos acabam defendendo doutrinas que foram acertadas lá no braço, mas que não corresponde com a doutrina do verdadeiro evangelho. Mas acabam fazendo isso de forma automática, por viver debaixo dessa doutrinação. Mas quando o Espírito Santo toma, aí não tem doutrinação da CCB, não. Aí é palavra mesmo para confortar, para animar, para repreender aquele que precisa. Então, meu irmão, minha irmã, isso acontece não é só com cooperador, com pastores de igreja também, que pregam muitas vezes o Espírito Santo. E padres também. Já socorreram muitas almas com a palavra do Evangelho. Mas muitos não têm esse entendimento, como há muito tempo atrás eu não tinha esse entendimento. Foi o Espírito Santo que foi abrindo a minha visão e me mostrando, porque aquele que está determinado a buscar a verdade, bate que a porta vos abrirá. Assim funciona dentro da verdadeira graça. Assim funciona no caminho de Deus. Aquele que bate, a porta vos abre. E eu bati e bato. E a porta tem se aberto para mim. Portanto, o que eu falo porque creio. Porque sinto dentro do meu coração. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes, o Espírito Santo me colocou a pregar a palavra dentro da CCB. E eu sabia que era o Espírito Santo. Tinha toda a certeza, e tenho a certeza. Muitas vezes eu entrei com necessidade de ouvir uma palavra e o Espírito Santo tomou um servo espiritual naquele dia e falou com a minha alma de forma maravilhosa, sobrenatural. Mas muitas vezes eu entrei dentro da congregação, e não foram poucas, e eu vi homens que não foram o Espírito Santo, não foi o Espírito Santo que escolheu, e estavam lá pregando deles mesmos, do seu conhecimento, e às vezes profetizando coisas que o Senhor não mandou profetizar. Quantas vezes eu vi isso? Seja cooperador, seja ancião. Mas eu também vi homens que o Espírito Santo escolheu e que o Espírito Santo escolheu para pregar, mas o ministério nunca colocou como cooperador ou ancião. Esses homens, às vezes, o Senhor se usa
numa oração, numa visita, num encontro de amigos, numa conversação, o Senhor se usa de homens e mulheres. Se usa para falar coisas gloriosas. Então, meu irmão, minha irmã, ser cooperador é um ministério para Deus e um cargo para a denominação a qual você pertence. Muitos têm o cargo, mas têm o selo do Espírito sobre ele. Isso é que é importante. Mas muitos detêm o cargo, mas não têm o selo do Espírito Santo. E tudo que sai da boca deles, ou é mentira, ou é palavra morta. Nunca vai realmente servir de alimento espiritual para aquele que está ouvindo. Meu irmão, minha irmã, ser um cooperador na CCB é quebrar pedra, é reunir as ovelhas, é estar num determinado bairro, visitando o enfermo, visitando o abatido, visitando o que enfraqueceu. Está sobre a responsabilidade do cooperador. Saber o nome de todos aqueles que congregam e procurar saber, cada vez que não congregam, por quê, o que está acontecendo, mas não tentando usar de uma autoridade que Deus não deu, mas usando de amor, de apreço, de preocupação por aquela alma. Quantos hoje estão reclamando que ficaram sem congregar, às vezes 2, 3, 4 meses e nunca ninguém foi buscar, porque na sua comum, na sua igreja, quem estava lá não tinha o selo do Espírito Santo, tinha o cargo. E esses que têm cargo, eles gostam de estar reunido com o ministério. É isso que eles gostam de estar fazendo política. Quantos cooperadores sem o selo do Espírito foram para ancião porque sabiam fazer política? Meu irmão, minha irmã. Se você foi abandonado, às vezes na sua fraqueza, às vezes deixou de congregar e ninguém foi te visitar, é porque na tua comum, o homem que estava lá não tem, e nunca teve e não terá o selo do Espírito Santo, porque aquele que usa o nome de Deus em vão e prega aquilo que Deus não mandou pregar, esse será réu de juízo na presença de Deus. Mas muitos sabem que entrou dentro da igreja e ouviu uma palavra e que o Senhor confirmou na sua vida muitas coisas. O Senhor lhe socorreu através da pregação de um cooperador. E quando você estava enfraquecido, esse irmão foi na tua casa. Foi lá ver o que estava acontecendo com você. E quando você estava doente, esse mesmo irmão foi lá, orou por você, te ungiu e você foi curado. Porque um homem que o Espírito Santo escolheu, esse sim, tem a capacidade dada pelo Espírito Santo de ungir o enfermo e o enfermo ser curado e perdoado dos seus pecados. Mas, meu irmão, minha irmã, assim são as coisas. Ser um cooperador que o Espírito Santo escolheu, às vezes te coloca em situações difíceis. Eu me vi em situação difícil, mas eu creio que tudo é um mover e uma permissão também de nosso Deus. Hoje eu estou aqui, sempre numa igreja de mais ou menos 500 pessoas. Eu agradeço a Deus por isso. Que cada mensagem, cada vídeo, eu sei que tem pelo menos 500 pessoas com um coração sincero em busca da verdade.
E eu só posso dizer uma coisa: eu louvo e glorifico a Deus, porque hoje eu posso dizer que eu sou um cooperador espiritual, apenas espiritual. Já não tenho o cargo da congregação cristã, não tenho mais o cargo, nem tenho mais vínculo com a congregação. Isso me entristece porque, tendo nascido lá, tendo vivido tantos anos lá, e apesar de todo o mal que os homens fizeram, estão fazendo lá, eu tinha esperança que aquilo tivesse jeito. Hoje já não tenho essa esperança. Mas tudo está nas mãos de Deus, né, meus irmãos, minhas irmãs? Tudo está na mão de Deus. Vamos ver o caminho que o Senhor toma no dia de amanhã. Mas eu vos digo, meu irmão, minha irmã, que ser cooperador, escolhido pelo Senhor, dentro da congregação, é como ser um pastor escolhido pelo Espírito Santo em qualquer outra denominação e até um padre. Porque os espirituais, eles são de Deus e não da denominação. Eles jamais vão se submeter à autoridade das denominações a que pertence quando for contrária ao Evangelho de Jesus Cristo. Eu vos digo, meu irmão, minha irmã, que o homem espiritual, acima de tudo, tem Deus e o Espírito Santo como verdade. E não se vende, não se dobra, e não trai, e não nega o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu senti de gravar esse vídeo hoje acerca dessa questão. O que é ser um cooperador dentro da congregação. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus. Amém.